students, my name is Camila. Olá, alunos, meu nome é Camila. Hoje nós iremos estudar na aula de inglês o present continuous. O que é o present continuous? Ele é usado para expressar uma situação em que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo, ok? Nós temos ali, né, uma plaquinha em inglês com o nome Actions in Progress, né? Algo que não finalizou, então nós iremos utilizar aí o presente contínuo, né? Em inglês, Present Continuous. Nós temos aí a formação do presente contínuo, ele deve ser, né, utilizado, né, da seguinte forma. Nós temos o sujeito na frase, né, que é a pessoa do discurso. Nós temos ali o am, is, you are, que é o verbo to be conjugado, ok? O verbo com ing e o complemento, né? Nós temos também uma frase para poder exemplificar, né, essa estrutura que nós acabamos de ver. She is studying English now. Ela está estudando inglês agora. She é ela, né, que é o sujeito da frase. Nós temos o is, que é o verbo to be conjugado, né? Com a pessoa ela, nós iremos utilizar o is, no caso she is. Ela está, né? Studying, estudando. Nós vemos ali que o verbo study, ele acaba, né, ele finaliza com a letra Y. Porém, com o presente contínuo, você vai acrescentar o ing, porque vai indicar uma ação, né, que ainda não foi finalizada, né? Study é estudar e study estudando, ok? E o complemento, né, que é o final da frase, que está indicando o que é que ela está estudando, né? No caso, English, que é inglês, e now, que significa agora. O ing é o nosso correspondente, né, na língua portuguesa, ando, endo e indo, né? Essas terminações aí correspondem ao ing em português. Nós temos ali dois verbos, né, como exemplo, para você ver como que ficam essas palavras aí, utilizando esse ing. Nós temos o verbo work, que significa trabalhar, working, trabalhando, né? Nós iremos somente acrescentar o ing aí, né, para indicar uma ação que ainda não foi finalizada. Working, trabalhando. O próximo verbo nós temos talk, que significa falar, né? Quando ele for acrescentado aí o ing, ele vai significar, ele vai, né, ser falando. No caso, talking, falando, né? Acrescenta somente o ing para falar aí dessa ação que ainda não foi finalizada, ok? Nós temos algumas regras, né? E é bom que vocês prestem bastante atenção nessas regras, porque elas não são fixas, ok? No presente contínuo nós temos aí algumas diferenciações para que nós possamos colocar esses verbos, ok? Com a terminação correta. A primeira é, quando o verbo terminar em letra E, o que é que nós iremos fazer? Iremos somente acrescentar, né? No caso, tirar a letra E do final dessa palavra e acrescentar ing. Nós temos ali o primeiro exemplo, ride, andar, né? E riding, andando. Você vê aí que nós tiramos, né, a letra E do final do verbo ride e acrescentamos ing, ok? O verbo dance, que significa dançar, né? Nós iremos tirar esse E no final da palavra dance e iremos acrescentar ing. Dance, dançar, dancing, dançando, ok? Nós temos ali a segunda regra, quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante. Nós, né, abreviamos ali para CVC, que é, né, a abreviação de consoante, vogal e consoante. Por exemplo, swim, nadar, ele vai ficar swimming, nadando. Nós vamos dobrar a última letra, né, no caso do M ali, porque ele termina com consoante, vogal e consoante, né? W é uma consoante, letra I uma vogal e letra M uma consoante novamente. Então, nós iremos dobrar essa última letra,
né, da palavra swim e vai ficar swimming, nadando. Nós iremos, né, acrescentar somente ing para indicar que essa ação ainda é contínua, ok? O segundo exemplo, nós temos o verbo put, que é colocar, né, e vai ficar aí com o ing e dobrando a última letra da palavra, né, nós vamos colocar, ficar putting, no caso colocando, ok? Porque a palavra em si, ela, né, é feita de uma consoante, vogal e consoante. Então, nós vamos dobrar a última letra, né, e acrescentar o ing. Vai ficar aí a palavra colocando, ok? No exemplo, na terceira regra, nós temos quando o verbo termina com IE, né, com as vogais IE. O que é que nós vamos fazer? Nós temos ali o verbo die, né, morrer. Nós temos dying, morrendo. Nós iremos, né, tirar as letras I e E, né, as vogais, e iremos colocar, né, somente dying. Nós vamos colocar o Y e acrescentar ing, ok? A mesma vai servir para a palavra lie, que significa mentir, né? Lie, lying, né? Iremos acrescentar ali o Y e depois ing, ok? Nós temos ali um exemplo ao lado, né? Vocês devem prestar bastante atenção. Quando a última consoante é um W ou um X, ela não é duplicada. Por exemplo, snow, snowing, e to fix, fixing, né? Snow, no caso ali nós estamos falando do verbo nevar, né? E to fix, consertar, ok? Nós temos aí três formas, no caso as formas do presente contínuo, né, para que vocês possam ver como que ele é conjugado nas demais pessoas do discurso, ok? A primeira nós temos I am working, e aí nós temos a forma contraída, né, nós iremos utilizar o apóstrofo no lugar do A, ali no verbo to be, na primeira linha, nós temos I am working e I'm working, que significa eu estou trabalhando. Na segunda linha nós temos you are working, né? Você está trabalhando. E na forma contraída, né, nós iremos dizer you're working, ok? Para he, she e it, nós temos ali, né, as contrações após utilizando, né, o verbo to be. Nós temos he is working, ele está trabalhando. She is working, ela está trabalhando. E it, né, aí no sentido de dizer que algo está funcionando, já que é um objeto, né, nós temos it is working, né, ele está trabalhando, ou então também em algumas outras traduções será possível você ver a palavra funcionando, ok? As três últimas pessoas, we, you, they, né, nós, vocês e eles, que está ali no plural, nós vemos a seguinte tradução. We are working, né, nós estamos trabalhando. You are working, vocês estão trabalhando. E they are working. No final de cada verbo, nós iremos ver, né, que todos eles possuem a mesma finalização com o presente contínuo, ok? Todos eles têm ing no final de cada verbo, ok? Nós temos ali a forma interrogativa. Interrogativa, como o próprio nome já diz, né, está indicando uma pergunta. Então, para fazer uma pergunta, nós iremos colocar primeiro o verbo to be nessa estrutura, ok? Depois nós iremos colocar a pessoa do discurso, né, os pronomes, e finalizaremos aí com o verbo e o ing. Ali você vê na forma interrogativa, né, tá até destacado ali numa cor um pouquinho mais, no caso vermelho, vocês podem observar aí. Nós temos a primeira frase, né, com a primeira pergunta. Am I studying? Nós vemos aí, né, que o verbo study, estudar, né, e com o ing ele fica estudando, ok? Eu estou estudando? Am I studying? Né, a primeira pergunta. Segunda, are you studying? Você está estudando, né? E aí segue a
a linha, né, as colunas aí de acordo com a regra gramatical, ok? Nós temos ali short answers, que significam respostas curtas, né? Quando você somente quer dizer sim ou não, né, de uma forma mais simples, você vai utilizar essa tabela aí com essas short answers, ok? A primeira, nós temos ali yes I am, né? Sim, eu estou, ou sim, eu sou, e no, I am not. Não, eu não sou, ou eu não estou, ok? Nós temos ali também yes, you are, né? Sim, você está. Ou então, no, you are not, né? Não, você não está. E aí, ela segue na mesma linha aí, né? De raciocínio, dependendo das pessoas e do que você, né, quer dizer, se sim ou não, ok? Para pequenas respostas. Lembrando também que nessas pequenas respostas, vocês não vão precisar alongar muito, né, a questão do complemento. Você somente vai dizer sim ou não utilizando yes or no, ok? Na forma afirmativa, nós temos ali, né, I am studying, eu estou estudando. E na forma negativa, você vai acrescentar ali, né, na segunda coluna, o not após o verbo to be. Isso também vai funcionar para todas as demais pessoas, né, do discurso, ok? Se você quiser falar de uma forma negativa, você vai somente colocar o not após o verbo to be, né, que ali nas colunas estão destacados como am, is e are, ok? Let's practice, né? Vamos agora praticar o que nós aprendemos aí sobre o presente contínuo, ok? Nós temos uma imagem aí na tela, né? E uma pergunta ao lado. What is the girl doing? O que é que a moça, né? A menina aí está fazendo? Nós temos uma estrutura gramatical no presente contínuo que nós iremos utilizar para responder essa pergunta, né? A primeira parte dessa frase nós iremos colocar she is, ela está, ou então, né, temos uma segunda forma aí de falar o que ela está fazendo, nós podemos colocar the girl is, né, a garota ou a menina está. She is watching TV. E, né, na segunda opção nós temos the girl is watching TV. Ela está assistindo TV, ok? Watch é o verbo assistir. Nós iremos acrescentar aí o ing, né? E o complemento da frase que é TV, né? Que é a abreviação da palavra television, ok? Portanto, nós iremos somente falar TV, ok? Em inglês. She is watching TV. Ela está assistindo TV. E the girl is watching TV, ok? A menina está assistindo TV. Nós temos ali, né, na letra B, what are the boys doing? O que é que os meninos estão fazendo? Nós temos ali uma imagem, né? Eles estão jogando futebol. Como que eu vou dizer isso no presente contínuo em inglês? Nós temos ali uma estrutura, né? Nós iremos começar com they, no caso eles, ou então numa segunda opção nós iremos colocar the boys, né? Os garotos. No caso, iremos utilizar aí are, né? Que é o verbo to be que nós vamos utilizar quando nós queremos nos referir a um plural. Play, que é o verbo brincar ou jogar. ing, né, para indicar que a ação ainda é contínua, que ela não finalizou. E soccer, futebol, ok? Na primeira opção, né, de resposta, nós iremos dizer they are playing soccer, eles estão jogando futebol. E na última, the boys are playing soccer, né, os garotos estão jogando futebol. Nós temos ali a segunda questão, né? De acordo com a tirinha, podemos afirmar que... E aí nós podemos visualizar ali, né? Nós temos uma tirinha de Garfield,
ok? Nós temos ali ele conversando com o Odd, né, que é o outro personagem. Ele diz, né, em pensamento ali, John is cooking dinner, né? O John está, né, cozinhando o jantar. E aí o Odd corre e no último quadrinho nós temos relaxed is for Liz, né? Relaxa para Liz. De acordo com a tirinha, o que é que nós podemos afirmar? Nós temos ali na primeira alternativa, na letra A, no primeiro quadrinho, Garfield informa que Odd, alunos, a nossa aula de hoje será finalizada, ok? Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.